Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E desde já, desde este momento, eu quero abençoar a sua vida, declarar o favor de Deus sobre a sua vida, sobre tudo quanto você tem para fazer nesse dia, você seja bem-sucedido. Que a bênção do Senhor esteja nas suas mãos, que a palavra do Senhor esteja no seu coração, na sua mente e na sua boca, e que você tenha sabedoria, discernimento para a tomada de decisões e que Deus promova você em todos os aspectos da sua vida. Que Deus te dê os livramentos necessários e que você seja uma bênção na vida de todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Seja generoso, seja próspero e vá viver o melhor dia da sua vida. Eu abençoo o seu dia dessa forma, desde já, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós, a partir da reflexão na palavra, teremos um momento de oração. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu te convido a estar comigo agora lendo a Bíblia, capítulo 27 do livro de Gênesis, a partir do versículo 26. Tome aí a sua Bíblia na sua mão, se você quiser agora dar uma pausa no vídeo, pega a Bíblia e acompanhe essa leitura comigo. É um texto pequeno dentro de um grande contexto. Vou contextualizar para você e nós vamos fazer aqui a nossa reflexão, como todos os dias acontece. Então, Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 26. Então, assim diz a palavra de Deus. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo, que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Esse texto é a declaração de bênçãos que Isaque declara sobre a vida de Jacó. Porém, Isaque acreditava ser Esaú. Esaú era o primogênito de Isaque e Rebeca. E ali, num golpe, numa astúcia muito grande, Jacó, com a sua mãe Rebeca, tramam um plano e eles roubam a primogenitura, ou melhor dizendo, o direito da primogenitura de Esaú. Há um texto anterior, dentro desse mesmo contexto, onde Jacó astuciosamente oferece a Esaú um prato de lentilhas e Esaú, faminto, ele vai e fala: eu te dou a lentilha, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. E naquele lugar, Esaú abre mão, ele entrega o direito de primogenitura para Jacó. E aqui nesse momento, Jacó coloca isso em prática e faz valer aquele combinado. Porém, essas coisas acontecem de maneira astuciosa, de maneira enganadora. Se você pegar esse texto e continuar lendo, você vai ver que logo em seguida chega Esaú com a caça, chega Esaú com um alimento para o seu pai. E quando ele declara que era Esaú e o pai reconhece, Jacó, ele já havia roubado dinheiro. E Isaque se estremece. Isaque fala: fui enganado, mas não tenho como revogar a minha palavra. A bênção já foi dada para Jacó. Então, eu quero te chamar a atenção, não pelo fato de toda a astúcia que girou em torno disso, mas estamos falando de uma astúcia para se conseguir uma bênção. A importância que esse povo dava para a bênção declarada por seu pai. Percebam que aqui existe um conjunto de valores muito poderosos. Primeiro, Jacó, ele luta porque havia uma promessa sobre a vida de todo primogênito,
que eles herdariam um lugar de honra na família, herdariam uma parte mais significativa de toda a herança, estariam por cima de toda aquela família, seriam a autoridade principal daquela família com a partida do pai. O primogênito tinha esse lugar de honra. Então, Jacó, ele quis isso de todas as suas forças. Jacó e Esaú eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Jacó nasceu segurando o pé de Esaú. Ali, um conflito de duas nações profetizado nesta palavra. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte: eles estavam lutando pela bênção, brigando por uma palavra dada por seu pai. Eles tinham certeza que se o pai desse aquela palavra, a palavra não podia ser revogada. Entender o que significa a bênção é muito importante. Nós muitas vezes desprezamos, deixamos isso no lugar de menor importância e nós acabamos perdendo muito desses valores, esses princípios da palavra de Deus. Imagine que esses dois irmãos estavam brigando por uma palavra dada por seu pai, e essa palavra dada valeria muito no mundo espiritual e no mundo natural. Havia um respeito, havia uma reverência muito forte sobre essa palavra de bênção liberada. E aqui Jacó, ele precisa fugir. Ele foge do seu irmão. E o contexto é sempre esse. Até que um dia Jacó se reconcilia. Mas entenda uma coisa, mesmo esse contexto de trapaça, mesmo esse contexto de desonestidade que aconteceu, Deus olhou para as atitudes de Jacó como mais importantes do que as atitudes de Esaú, porque Jacó amou o direito de primogenitura, Jacó amou e lutou com o que ele podia fazer para estar nesse lugar de receber a bênção. Ele valorizou essa bênção de maneira muito mais especial do que Esaú. Esaú trocou por um prato de lentilhas. Esaú não dava valor para essa palavra, não dava valor para essa bênção. Pensava apenas no seu próprio estômago. Por isso que de Esaú vai surgir os edonitas. E os edonitas representam aqueles que apenas se preocupam com os prazeres materiais. O hedonismo vem de toda essa origem, mas enfim, esse não é bem o tema do que eu quero tratar com você aqui hoje. Eu quero tratar com você o seguinte: a bênção de Deus está sobre a sua vida, está sobre a vida de você que é pai, está sobre a vida sua que é filho, porque Jacó recebeu essa bênção de Israel, de Isaac, melhor dizendo, Jacó recebeu a bênção de Isaac. No meio da trajetória, Deus transforma Jacó em Israel. E Jacó, sendo Israel, príncipe de Deus, por encontro que ele teve com Deus, chega um momento da sua vida, e você pode conferir essa passagem lá em Gênesis capítulo 49, Jacó, já velho e idoso, reúne todos os seus filhos e abençoa um por um, declara uma bênção, declara uma palavra profética sobre a vida de cada um. Então eu quero te chamar a atenção hoje o seguinte: a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a vida daquele que tem autoridade sobre alguém. Você tem autoridade sobre os seus filhos, então a bênção de Deus está sobre a sua vida. Declare a bênção de Deus sobre os seus filhos. Deus escolheu você para ser pai. Deus escolheu você para ser mãe. Não foi por acaso que os filhos que você tem, eles estão com você. Foi Deus que decidiu dessa forma. Mesmo que você tenha tido o ato conjugal com o seu cônjuge, com o seu marido ou com o pai do seu filho, não importa. Quem dá a vida é Deus. Quem escolhe os nossos pais é Deus. Nós não escolhemos quem vai ser os nossos pais. É Deus quem escolhe. É Deus quem dá o fôlego de vida. Nesse fim de ano, nós tivemos o nosso encontro familiar e foi tão maravilhoso ver a minha mãe, uma senhora idosa, muito cheia de fé.
ela declarou a bênção sobre a vida de cada filho, sobre a vida de cada neto. Cada um que você chegava perto dela, ela profetizava, ela declarava bênçãos, ela ministrava a bênção de Deus em todas as áreas da vida de cada um dos seus filhos, dos seus netos. Eu estava lá recebendo a bênção da minha mãe, as palavras proféticas que ela liberava sobre a nossa vida. Os meus sobrinhos, netos dela, estavam lá e ela profetizou sobre a vida deles. O meu sobrinho, neto, bisneto da minha mãe estava lá e ali minha mãe profetizou e liberou bênçãos sobre a vida deles. E eu tomei posse disso de uma forma tão especial. Uma irmã minha chegou e falou: mãe, profetiza mais, eu quero receber mais. Entender o valor da bênção liberada sobre a nossa vida prospera os nossos caminhos. Deus estabeleceu isso como autoridade sobre nós. Então, quando você honra o seu pai, quando você honra a sua mãe, quando você honra aqueles que te criaram e você se coloca debaixo da bênção que ele libera para a sua vida, você está sob o favor de Deus. Mas talvez você pode dizer assim: eu não tive pai, eu não tive mãe. Mas eu quero dizer, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Porque Abraão, ele recebeu diretamente das mãos de Deus a bênção. Deus chegou para Abraão e abençoou. E Abraão se tornou esse patriarca de todo o povo hebreu. E no futuro se tornou o povo judeu. Mas Abraão foi esse patriarca. Dele Deus gerou toda uma história de uma nação. Deus tem a bênção sobre a sua vida. Onde os seus pais naturais falharam, Deus vem e supre toda essa falha. E Ele libera, através da sua palavra, a bênção sobre a sua vida. O nosso papel é muito mais de saber receber a bênção que é liberada sobre nós. Porque quando nós sabemos receber a bênção, nós honramos aquele que nos abençoa. Quando você recebe a bênção do seu pai, da sua mãe, daquele que te criou, e você toma sobre sua vida essa bênção, você recebe da parte de Deus. Quando você se posiciona como alguém que abençoa, você está recebendo da mão de Deus a bênção para entregar. Entenda essa relação. Então, hoje é o dia que eu quero dizer para você: abençoe os seus filhos. Filhos, recebam a bênção dos seus pais. Se você não tem mais os seus pais para liberar essa bênção, eu digo para você, a palavra de Deus e o nosso Pai Celestial, Ele já tem te abençoado. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção vem da parte de Deus e daqueles a quem Deus deu autoridade para liberar a bênção e a palavra. E eu, no nome de Jesus Cristo, na autoridade da palavra de Deus, eu libero a bênção de Deus sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Pai, eu peço o teu favor, a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem agora. Pai querido, o teu Espírito Santo seja presente e a tua palavra seja a ação aplicada do teu Espírito Santo na vida de cada pessoa que recebe essa mensagem. Que o Senhor venha, Pai, renovar os relacionamentos, quebrar, Pai, relacionamentos, Pai, que estão assim, Pai, feridos. Que o Senhor venha quebrar toda maldição, que o Senhor venha quebrar, Deus, toda discussão, toda ofensa e venha trazer reconciliação. Venha reconciliar corações nesse dia, Pai. Quebra toda maldição, toda palavra contrária e venha trazer vida, Pai, nos relacionamentos. Onde tiver um pai brigado com um filho brigado com o pai, que hoje o Senhor traga perdão, que hoje o Senhor traga reconciliação, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga manifestação da tua presença. Onde tiver um filho, uma filha brigada com sua mãe, uma mãe brigada com seu filho, o Senhor venha quebrar essa barreira, quebrar, Senhor, tudo que está impedindo e restaurar esse relacionamento. Pai querido, onde tiver um irmão brigado com outro irmão, que o Senhor traga reconciliação. E aqueles, ó Deus, que não têm a presença dos seus pais, seja por que motivo for, eu peço, seja o Senhor aquele que direta e objetivamente abençoe a vida de cada um desses que precisam dessa bênção, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz.
seja próspero, frutífero e, sobretudo, generoso. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe sua mensagem aí com seu pedido de oração, vai ser uma honra poder servir você através da oração, e não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa receber essa mensagem, e você já sabe, né? Você é o canal de Deus para isso. Um forte abraço, e nós continuamos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe.